Olá, boa tarde. Está começando RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Muito obrigado pela sua audiência, que nos acompanha em todas as cidades de cobertura. Mais uma semana que está se iniciando e que, se Deus quiser, será uma semana maravilhosa e muito produtiva a todos nós. No programa de hoje tem o final de semana esportivo. Nós vamos trazer para você o que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui para vocês os gols, os resultados, os comentários dos jogos que movimentaram o final de semana do Brasileirão 2018. Trazer também o empate da Ponte Preta, que jogou sexta-feira pelo Brasileirão da Série B e empatou em casa contra o Vila Nova, que vinha empolgado após a vitória sobre o Goiás. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês os comentários destes jogos do final de semana. E aqui comigo nos estúdios para comentar está o Cláudio Brito, voltando ao RPTV Esporte. Seja muito bem-vindo, Britão. Bom dia a todos. Prazer, né? Mais uma vez estar aqui com vocês, estar aqui com você, um convite maravilhoso. Vamos aí falar de coisas que a gente gosta, né? Que a gente tá no sangue, que é futebol, que é esporte. É isso aí. Britão, e o seu Colorado, hein? O que você tá achando aí do Inter nesse Brasileirão? Te surpreendeu o Inter brigando pelo título? Surpreendeu. Eu tava até comentando com meu pai, que meu pai é gremista, né? Aí dá uma briga boa em casa, dá um contraste legal. E aí tá acontecendo algo com o Inter bem interessante no futebol. O Inter, ele era um time que o treinador que chegou lá arrumou a casa, arrumou a defesa, e aí ficou um time que jogava dando a bola para o adversário. Né, haja visto aquele Grenal lá onde o Renato falou que o Inter era time pequeno, empatou 0-0, né, na arena, enfim. Só que isso deu fruto, isso deu resultado. O Inter foi chegando, foi ganhando e virou vice-líder do campeonato. Só que hoje mudou, hoje ele precisa jogar. Então tá sendo uma incógnita e vai ser uma incógnita para nós, torcedor do Inter, ver o que o Inter vai apresentar agora, tendo que jogar. Antes ele não, jogava por uma bola, deixava o adversário jogar. Agora ele tem que criar, porque é vice-líder, tem chance de ser campeão. Então vai mudar um pouquinho aí, e eu acredito que não tem essa característica, não tem nem jogadores para isso. Mas eu estou super feliz e estou confiante, nós estamos aí na cola do tricolor aí. E na janta ou no almoço de família, dá muita briga? Minha mãe, nós temos um grupo da família, né? E aí que é só o meu pai de gremista. E minhas irmãs, só o seu pai que... E ele fica quietinho lá, mas minha mãe fala, viu? Quando o Inter tá ali, ele fica secando, ele seca mesmo. Ele seca? Coloca a camisa do Inter no dia do jogo. Aí diz que ele tá meio cabreiro lá, tá meio com a cabeça baixinha lá, só torcendo por tricolor que tá na Libertadores, tá bem, né? Mas o Grêmio vem muito bem na Libertadores, conseguiu uma classificação heróica, né? O gol no finalzinho. Seu pai deve ter quase infartado lá, né? Ele acabou o jogo, eu já desliguei tudo e ele ficou me ligando, ficou mandando mensagem, e tá feliz da vida. Mas o coração dos gremistas, né, nesse jogo das oitavas de final da Libertadores foi provado, né? Foi provado, foi no limite. O gol do Alisson ali aos 47 minutos do segundo tempo, levando a disputa para os pênaltis, realmente foi... Tipo a cara do Grêmio, não adianta. O Grêmio é um time encardido. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês o Grêmio que venceu, goleou nessa rodada, fez 4-0. E o Inter de Porto Alegre que empatou fora de casa em 0-0 com o Cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais os comentários sobre essas partidas do Brasileirão da Série A. Vamos falar de Série B agora, porque a Ponte Preta, ela empatou em 0-0 com o Vila Nova, jogando no Moisés Lucarelli. A Ponte tinha a chance de vencer a partida e encostar na parte de cima da tabela, encostar nos líderes, porém acabou empatando com o Vila Nova, que vinha embalado na competição. O campeonato da Série B, Britão, também é bastante parelho, né? A gente vem acompanhando aqui ao longo do programa. Os jogos são muito acirrados, é muito apertado. Às vezes quem está em cima perde para quem está embaixo. Não tem como definir quem é que vai subir esse ano, quais serão os 4 equipes que vão subir esse ano. Eu acredito que o Fortaleza vai subir. Tá com força. Mas o Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato muito igual, atípico, né? Ele é bem atípico. Eu tive a oportunidade de disputar 2 vezes, né? Pelo Boa Esporte e pelo Marília. E é um campeonato muito duro. Ele é muito duro porque a todo momento se você não desistir do campeonato, você está sempre brigando por alguma coisa. Você está sempre brigando pelo meio da tabela para chegar e ir lá embaixo. E você falou bem da Ponte, eu assisti um pouco do jogo, um concorrente direto, né?
E pelo que eu vi, o Vila veio muito mais preparado do que a Ponte para essa partida. Desde os primeiros minutos do jogo, assisti o primeiro tempo do jogo, o Vila muito determinado, e a equipe da Ponte naquela não estava com impressão de que estava disputando um jogo de 6 pontos, né? Quando viu, as dificuldades se apresentou e aí acabou empatando em casa. Mas foi um baita de um jogo. Né? Vamos colocar aí para você a classificação da Série B, após a rodada que aconteceu no final de semana. Coloque aí para a gente, Léo, na tela, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Fortaleza é o líder em 24 rodadas, mantém a parte de cima. Em 24 rodadas, conquistou 46 pontos. O Rogério Ceni está fazendo aí, Britão, uma bela campanha, né, com o Fortaleza. Chegou lá no Fortaleza, organizou a casa, colocou um padrão, né, foi mencionado isso, repercutiu também na mídia, que ele colocou um padrão, né, os jogadores com alimentação correta, ele exigiu lá um lugar específico para o pessoal treinar, ou seja, ele levou toda a bagagem dele de jogador, que só jogou em clube grande, né, fez carreira no São Paulo, ele levou toda a bagagem dele lá para o Fortaleza para organizar. E o resultado apareceu aí, né? E está colhendo fruto. E é óbvio que agora é fácil nós falarmos nesse sentido, mas acredito que se essa ideia, esse trabalho, essa filosofia, ele fosse implementar antes de assumir um São Paulo, eu acho que ele ia... Isso que está acontecendo com ele agora ia acontecer com mais naturalidade. Não ia precisar ele ter sofrido tanto, né? Exatamente. Como já se expôs sendo treinador de uma grande equipe como São Paulo. Mas, como você bem frisou, ele sabe os caminhos, ele chegou lá, implantou uma filosofia num time que estava ainda em reestruturação, ele chegou, mudou tudo, a diretoria comprou a ideia e o fruto está aí. Exatamente. O Fortaleza que faz uma campanha muito boa na Série B, que subiu do ano passado da Série C. Saiu da Série C de 2017, chegou na Série B em 2018 e já é o líder da competição. Eu vou te fazer antes da gente seguir ali na classificação, Brito, ainda pegando o gancho do Fortaleza, eu vou te fazer uma pergunta. Eu acreditava que se o Fortaleza, eu dizia, melhor dizendo, que se o Fortaleza subisse para a Série A e de repente o São Paulo não estivesse bem para o ano que vem, eu acharia que o Rogério voltaria para a equipe do São Paulo. Você acha que ele voltaria? Eu acredito que ele voltaria. Porém, o São Paulo está muito bem. O Aguirre está fazendo um trabalho incontestável frente ao tricolor paulista. Você acha que se o Fortaleza subir para a Série A do Brasileiro, o Rogério Ceni mantém-se no Fortaleza e vai jogar contra o São Paulo ou não? Porque ele já deu uma declaração dizendo que não treinaria outra equipe para jogar contra o São Paulo, né? O que você acha que pode acontecer aí? É que daí precisa ver como que o Rogério Ceni, né, o íntimo dele ficou depois da saída, né? Que às vezes o cara fica magoado com alguma situação particular que não abre para ninguém. Se ele ficou com aquela coisa de que, cara, eu vou mostrar para esses caras como que é as coisas. Eu acho que ele fica no Fortaleza e encara um Brasileirão com o São Paulo. E aí ele vai... Não sei, eu acredito que ele não sairia do Fortaleza, não. Vai ser estranho a torcida, né? Enfrentar o seu maior ídolo, né? Isso é terrível, isso é terrível. Eu nunca vivi isso, mas deve ser terrível. Mas o Rogério tem um respeito, o Rogério tem um carinho, né? Então eu acredito que poucos, né? É lógico que a torcida nunca vai ser unânime, mas poucos iriam lá e não iriam aplaudir o Rogério pelo que ele fez a história, né? Sem sombra de dúvida, o maior nome da história do futebol do São Paulo. Que, dentre tantos nomes, né? Se a gente for falar de todos os nomes dos ídolos do São Paulo, né? Raí, recentemente Kaká, enfim, tantos nomes, e o Rogério Ceni é um dos principais ídolos da torcida tricolor. Vamos seguir na classificação da Série B, o CSA. Também eu estou torcendo muito para que o CSA suba, o Brito, que está na segunda colocação com 40 pontos. Vai ser muito bacana ter a equipe do CSA ano que vem na elite do futebol nacional, né? Tem uma torcida muito apaixonada. Coloca pra gente aí a tabela, Léo. Tem uma torcida muito apaixonada, o CSA está fazendo o dever de casa, né? Com o apoio da torcida, sempre ganha em casa e perdeu fora de casa pro Boa nessa última rodada. Porém, quando joga em casa, com o apoio da torcida, tem muita força. Seria bacana ver uma equipe alagoana na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Goiás é o terceiro colocado, também faz uma boa campanha na Série B. O Avaí também está sempre ali entre os primeiros, ocupa a quarta colocação. O Guarani é o quinto colocado do Brasileirão com 37 pontos. Aí nós temos ali na sequência, corrido,
Figueirense, Atlético Goianiense e o Vila Nova, que jogou contra a Ponte. Como o Brito mesmo disse, jogo de 6 pontos, né? Se a Ponte vence em casa, ia para 36. Provavelmente passaria, passaria sim, pelo saldo de gols passaria a equipe do Vila Nova, né? Ficaria ali na 8ª colocação. 10º colocado o Coritiba, com 33 pontos. Na sequência, Oeste, Londrina, CRB e o São Bento, que estava ali na zona do rebaixamento, conseguiu aí, nesse final de semana, fazer o resultado na última rodada, melhor dizendo, porque o São Bento joga hoje contra o Paysandu. Fez o resultado positivo fora de casa contra o Oeste na terça passada e deu uma respirada aí no Campeonato Brasileiro da Série B. O Juventude é o 15º, Criciúma 16º e na zona da degola, o tradicional Paysandu com 26, Brasil de Pelotas com 25, Sampaio Corrêa com 21 e o Boa Esporte, que você, né, Brito, mencionou que jogou a Série B pelo Boa, está aí amargando a última colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. É um campeonato muito duro, um campeonato muito regular, é muito equilibrado. Você falou bem do CSA aí, o fator casa faz toda a diferença também. E o Boa tem um diferencial aí dessas equipes aí. O Boa, ele era de Tuiutaba e aí foi para Varginha, então não tem essa identificação ali, então fica prejudicada essa questão de mando de jogo. Em relação à torcida? Em relação à torcida, porque antes de ser o Boa era o Ituiutaba, lá de Ituiutaba mesmo, de Minas lá. E aí deu um problema na administração lá, veio para Varginha, então ficou muito longe a torcida e ainda não tem aquela massa ali na região de Varginha que vai lá para fazer uma diferença, embora tenha uns torcedores lá, mas não é aquela força, né? E você frisou bem a respeito dos primeiros times ali da Série B. O que eu fico achando de interessante na Série B é que eles ficam oscilando. Avaí, Guarani, sobe e desce. Sobe e desce. E precisava reaver, às vezes, um modo ou algum critério que venha dar mais chance para time que nem o CSA, grande surpresa, outros clubes se reestruturarem, que nunca apareceram nesse cenário ou possibilidade de subir para uma Série A. Porque fica Avaí mesmo. Avaí quase todo ano bate e volta. O próprio Guarani, que a gente quando acha que vai subir, vai ter uma constante, desce também. Então fica oscilando. Fica até complicado depois uma Série A, né? O pessoal reclama muito na Série A, esses times que sobem, mas depois, por falta de estrutura ou falta de algum outro detalhe, não consegue se sustentar por longo tempo numa Série A. E falando de Campinas, né, o Guarani está melhor colocado do que a Ponte Preta, está apenas a 3 pontos, está com 37 pontos. Se vencer o jogo de amanhã, vai a 40, que é o mesmo número de pontos do CSA, ou seja, está um pouco mais na briga do que a Ponte, que ficou lá atrás com 34, exatamente, né? Mas está muito parelho. Você vê ali na parte de baixo, né, Brito? O Boa está com 21 pontos e o primeira equipe fora da zona tem 25, né? Está muito próximo. Duas vitórias ali. Então vai ser isso aí até o final. E aí nós torcemos para o time da região aqui que suba e depois consiga se sustentar aí, que nem o América. A América vem fazendo um bom trabalho na Série A. Na Série A, sim. Já vamos então subir para a Série A do Campeonato Brasileiro e trazer para você os gols do jogo entre Atlético Paranaense e o Bahia. O Furacão, cara, tá engatou a quinta. Como que isso acontece? E é interessante, a gente falava aqui, depois da Copa, parecia que a coisa não ia engrenar para a equipe do Atlético Paranaense. Porém, agora a coisa foi. Venceu por 2-0 a equipe do Bahia e espantou, eu posso dizer até que de vez, aí, o fantasma da Série B. O Atlético Paranaense estava bem lá embaixo, bastante difícil. O primeiro gol foi marcado pelo Pablo e o segundo gol marcado pelo Rony. O que acontece, o Brito, para o time mudar a chave assim de repente? Os jogadores que vencem uma e ganham confiança. E tudo. O que acontece? Você foi bem pontual, a confiança. A confiança, porque o Atlético ele tem força, principalmente lá no Paraná, tem força a torcida, mas não estava com a confiança de ganhar os jogos, empatava em casa, perdia, e aí quando veio a primeira vitória, o grupo deu uma respirada, encaixou, retomou de novo e agora está aí nessa pegada, isso acontece. E agora está embalado na competição, já subiu
bastante na tabela, e essa que foi a 6ª vitória consecutiva do Atlético Paranaense no Brasileirão. Vamos agora de Sport e Paraná. A equipe do Sport venceu por 1-0 jogando em casa. Importante vitória contra o Paraná, que está brigando ali pela parte de baixo da tabela. O Sport também está mais embaixo na classificação e essa vitória foi extremamente importante para subir no campeonato. Coloca aí pra gente o único gol da partida marcado pela equipe do Sport Recife. Nós estamos vendo aí já no detalhe o gol, e foi um belíssimo gol, né, Brito? Isso. A equipe do Sport venceu o Paraná e o gol foi marcado pelo Gabriel logo no começo da partida. A gente falou algumas vezes aqui no programa desses chutes de longa distância, Brito, que já há muito tempo a gente não vê, né? Não é típico nosso aqui, né? É mais do europeu, né? Essas finalizações de fora da área, assim. Então, nós estamos falando de confiança, né? Aí você pega uma equipe que está lá embaixo, no caso do Paraná, brigando com concorrente, aí você toma um gol desse... Do meio da rua? Né? Como que volta a confiança? Os caras entram motivados, o treinador faz aquela preleção... Você sabe que tem muito disso, né, Everton? Tem dia que você olha e você fala assim, cara, olha que fase que nós estamos. Então, como é que... né? Tem que buscar força mesmo, trabalhar dia a dia, porque moralmente você está brigando para fugir de uma degola e toma um gol desse aí, você fala, poxa vida. Não, aí realmente faz todo sentido, né? O time vem todo eufórico para campo, precisando da vitória e no começo... Na verdade, o gol do Gabriel foi já no segundo tempo, né? Foi já no segundo tempo, mas mesmo assim, num gol do meio da rua... E o jogador deve treinar muito, né? Porque para arriscar dali, o jogador tem que estar muito confiante. Tem que estar muito confiante do que está fazendo. E o Sport que conseguiu aí uma importante vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. E agora nós vamos falar, antes do intervalo, do jogo do Palmeiras contra a Chapecoense. A tal do lei do ex, Britão, tá fazendo valer nesse Brasileirão. Coisa, né? O Johan, que é jogador do Palmeiras, ele foi revelado pela Chapecoense e ele brilhou no jogo de ontem, na vitória de 2-1 lá na Arena Condá. Vamos aí aos gols dessa partida entre Chapecoense e Palmeiras. Jogo fora de casa, o Palmeiras também está brigando ali pela parte de cima da tabela. Importantíssima vitória da equipe paulista, né, Brito? Palmeiras O Palmeiras, o Filipão, ele fez o oposto do que o Roger vinha fazendo, né? Ele não coloca o time mais para brigar por essa bola, para pressionar a bola. Ele joga, é um Palmeiras mais confortável. Arrumou a defesa e agora o time vem aí nessa arrancada, acho que está 7 jogos sem tomar gol aí. 7. Teve o jogo da Libertadores que o Palmeiras acabou sofrendo gol, mas estava a 8 partidas. Estava 8 partidas sem tomar gol. Então, quer dizer, né? E o Filipão, ele traz uma característica desses treinadores, esse perfil de treinadores, que eles assumem a responsabilidade mesmo. Então, tem coisas que alguns ou outros treinadores, por conta de não ter esse perfil, eles mascaram algumas situações. E no caso do Filipão agora, ele deixou bem claro que eles estão priorizando, sim. A prioridade é a Libertadores, a prioridade é a competição de maior expressão, mas não vai desistir das outras competições. Então, o Palmeiras hoje ele tem 2 equipes, né, que estão competindo em alto nível. O Mistão, quando joga no Brasileirão, tem feito bons jogos aí e vai bem na Libertadores. Que, na verdade, o Palmeiras se dá o luxo de ter um plantel recheado de grandes jogadores. Né? Porque quando entra, vamos dizer assim, o titular da posição, quando entra o reserva, quase sempre é um jogador de muita qualidade. E o Filipão está fazendo um trabalho excepcional à frente do Palmeiras. Está pouco a pouco recuperando o Lucas Lima, que até então não tinha jogado no Palmeiras. O Dudu está sendo um grande nome, né? Voltando a ser, né? Eu gostei muito da postura do Felipão, porque no meio de semana, no jogo contra a Libertadores, a gente trouxe o destaque aqui, o Felipe Melo transformou um jogo simples num verdadeiro desespero, né? Sendo expulso num lance criminoso, que a gente mostrou até a imagem da canela do jogador do Cerro Porteño, né?
E o Felipão, depois da partida, não expôs o jogador. Ele falou, o Felipe Melo é um assunto que nós vamos tratar no vestiário. Né? E aí, no jogo contra a Chapecoense ontem, o Felipe Melo foi um dos melhores jogadores em campo. Deu chapéu, chutou bola na trave, participou do lance do primeiro gol. Aí tem o dedo do treinador. Tem o dedo do treinador, e outra coisa, um treinador que isso acontece muito na bola. Com certeza ele chamou o Felipe Melo. Aí, depois na reapresentação do grupo, você viu lá imagens de Felipão com o Felipe Melo no particular, mas às vezes aquilo ali é tudo uma jogada. Às vezes ele tudo aqui, ó, Felipe, você tem que melhorar o comportamento, não pode prejudicar, senão eu vou tirar. E essa deve ter sido a conversa do Felipão com ele no informal. Só que assim, ó, amanhã nós vamos tirar uma foto lá, o pessoal vê que eu te dei uma dura, o pessoal vê que eu não vou aliviar para você, mas tranquilo. Levou ele pro cantinho lá, tiraram foto, todo mundo pensou o quê? Não, né? Não é nesse sentido, porque o Felipe Melo ele é um grande jogador, e o Filipão, ele sabe disso. Só que ele precisava dar um corretivo, mas no informal ganhou o jogador, por isso que ele fez aquela outra baita partida lá, sem precisar expor de uma maneira mais enérgica. Futebol e seus bastidores, né, Coisa Britão? da bola. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando de Série A do Campeonato Brasileiro, mostrar para você a derrota do Flamengo e o empate do São Paulo contra o Fluminense. Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com RPTV Esportes. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Na Mage Toyota, produtor rural tem faturamento direto da fábrica e desconto especial. Temos o Toyota certo para o seu negócio. Existe uma SW4 perfeita para você com conforto e tecnologia. E a melhor experiência a bordo. Espaço com opções de 5 e 7 lugares. E a segurança para qualquer jornada. Hilux, liderança incontestável. Motores fortes e econômicos. Tecnologia a seu favor e o melhor custo-benefício. Esperamos por você na Mage Toyota. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19 3621 7820 ou 3621-7833 www.argentimpalacehotel.com.br. Olá você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por 129,90, a partir de 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também
do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também! Game Over TV, todos os dias, às 16h30, aqui na RPTV. É importante você saber que a FEComérciários apoia o esporte. São várias as modalidades esportivas que estampam a marca FEComérciários e com ela comemora muitas vitórias. São times de handebol, futebol e basquete. Atletas que têm feito bonito no karatê, no ciclismo, na natação e em várias corridas de pedestre. A diretoria da FEComérciários reconhece no esporte, acima de tudo, um grande fator de inclusão social, porque além de estar ao lado de esportistas adultos, também está ao lado de crianças que já demonstram que têm tudo para serem campeãs. A FEComérciários acredita nisto. Voltamos com o RPTV Esportes e já vamos entrar numa sequência de jogos e de gols, começando pelo Vitória, que venceu jogando em casa a equipe do América Mineiro. Vamos mostrar aí o único gol da partida, marcado pelo Léo, 1-0 para a equipe do Vitória. Na sequência nós já vamos de Grêmio e Botafogo, para a alegria do pai do Brito. O Grêmio fez 4-0 na Arena Grêmio, uma goleada sobre o Botafogo. E o destaque da partida foi ele, o Jael Cruel. Você acha que ele é cruel? Você acha que ele é cruel, Brito? Ele faz gol, cara. Ele é cruel pro torcedor do Inter, né? O torcedor do Inter acha ele cruel. E ele vai ser negociado, né? Tá sendo negociado, né, o Jael? É. O jogador é um 9, né? Aquele 9 que muitos dizem que tá sumindo do futebol, mas muito por conta dos estilos de jogos, né? Eu acredito muito nisso. Os 9 estão sumindo porque hoje você joga muito pelas beiradas do campo e fazendo uma recomposição muito rápida. E os 9 normalmente são mais lentos, né? São aqueles jogadores mais de área, referência mesmo. E aí, tem poucos, né? Tem poucos. Quem está despontando agora no cenário nacional é o Pedro, que sofreu uma lesão recentemente, mas é o 9 clássico. 9 clássico. 4-0 para a equipe do Grêmio. Quem fechou a conta aí foi o André, de pênalti. Fez o 4º gol da equipe do Grêmio. Na sequência, nós já vamos de Vasco da Gama e Santos. Quem desencantou lá no Maracanã foi o Gabigol. Aquele Gabigol. Aquele Gabigol, que vinha sendo chamado de Gabriel, porque não tava fazendo jus ao nome. Brilhou lá no Maracanã contra o Vasco, fez 3 gols. É aquela, Britão, que se o jogador não der aquela empolgada fora da proporção, ele embala, né? Porque a confiança vai lá em cima depois de 3 gols, né? O que não é típico do Gabriel, né? O normal dele é ele empolgar mais ainda com esses 3 gols. Na verdade, ele ia fazendo 4 gols nessa partida aí, que ele saiu cara a cara com o goleiro lá e jogou por cima. Mas eu acredito que agora ele está mais maduro, né? Se tiver alguém que vai dar uns toques nele ali, ele vai dar uma sequência boa, com os pezinhos no chão, porque é natural o cara que faz 3 gols aí meio que dar uma relaxada, achar que já é, né? O Gabriel, o Brito, não sei se você vai concordar comigo, eu enquadro ele na mesma categoria do Alexandre Pato. Um baita de um potencial, mas a cabeça, às vezes, faz com que ele esteja sempre abaixo do que ele pode. A cabeça e as pessoas que cercam ele, né? Que às vezes o jogador ele ainda não atingiu um nível que ele acha que ele está. O Pato, na época, foi isso. O Pato, todo mundo achou que para aquelas partidas que ele fez lá, ele já tinha que ser o melhor do mundo. Fenômeno. E ele achou que estava naquele nível e não estava. Então, o Gabriel ele está em ascensão ainda, vamos dizer assim. Embora ele já mostrou que tem muita qualidade. Mas a cabeça dele é isso que você falou. Ele precisa
centrar, precisa dar uma sequência boa agora aí, mostrar que realmente é um jogador de alto nível, que tem condições de estar aí brilhando e, quem sabe, brigando por uma camisa na seleção brasileira. Exatamente, porque a nível de projeção nas Olimpíadas, eu via o Gabriel com muito mais potencial do que o Gabriel Jesus, por exemplo, para assumir uma camisa 9 da seleção. Ou pelo menos no mesmo nível, se no ele tivesse no mesmo nível. Uma sequência. Foi para Inter de Milão, teve muitos problemas, não jogou. Foi para Portugal, teve problemas também, não jogou. E no Santos está tendo seus lampejos aí de bons jogos. Na sequência, nós vamos de outro time paulista. O Corinthians empatou em casa no sábado contra o Atlético Mineiro. Placar de 1-1 entre Corinthians e Atlético Mineiro. O primeiro gol contra aí foi, depois do chute, a bola bateu no Vitor, levou uma certa sorte. E depois o Fábio Santos, fazendo valer a lei do ex. De pênalti, fez o gol do Corinthians. Você acha que a situação do Osmar Loz, o técnico do Corinthians, está um pouco complicada, Betão? Tá, porque nós estamos falando de Corinthians, né? E Corinthians não é acostumado a esse tipo de situação. Quando viveu isso aí no Campeonato Brasileiro, o pessoal sabe no que deu, então ali é uma pressão muito grande. Eu acho até que ele está durando, né? Eu acho até que ele já, numa outra situação, ele já teria... O Corinthians foi eliminado da Libertadores. O André Sanches garantiu o Loz no Corinthians. Porém, a gente está vendo aí os resultados ainda são complicados para o lado do torcedor corintiano. 1-1, Corinthians e Atlético Mineiro. E agora a gente vai para os dois principais jogos aí os três principais jogos do final de semana. Primeiro, o Inter ficou 0-0, né? Nós não temos aí nem o lance, nem os gols dessa partida, mas o Inter empatou com o Cruzeiro em 0-0. Para quem está brigando por título, a ideia é que sempre vença ou minimamente pontue fora de casa. Empatar com o Cruzeiro lá em Minas não é um mau negócio, né? Não é, e pela sequência, né? O Inter, eu até comentava isso aí, analisando friamente, tirando o clubismo de lado. O Inter dificilmente iria manter essa sequência aí de grandes resultados sem perder. O campeonato não permite isso, né? Você vê o São Paulo, é típico, vamos falar dele já, é típico disso, não dá para manter uma sequência. O Inter vem numa pegada muito boa e era natural, um empate ou até mesmo uma derrota. Eu não acreditava numa vitória do Inter lá, porque conhecendo o estilo de jogo do Mano e a equipe que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma boa equipe, qualificada, né? Então foi um grande resultado para o Inter. Vamos continuar brigando ali rodada a rodada. Eu acho que o caminho é esse, rodada a rodada. E, na verdade, o Inter tem que torcer para um tropeço do São Paulo. Porque ele continuar fazendo o resultado dele até o final, o São Paulo também continuar fazendo... Exatamente. Sem clubismo ou com clubismo, aí fica a sua escolha. Você acredita que o Inter consegue ser o campeão do Brasileirão 2018? Cara, eu queria que o Inter fosse campeão. Por tudo, pelo ano que o Colorado passou, né? Ano passado, ter voltado para uma Série A não sendo campeão. Então, esses últimos tempos aí foi muito desgastante para nós colorados. Então, eu queria, mas eu honestamente, eu acho que o Inter está surpreendendo. Sendo uma surpresa. Está sendo a grata surpresa, Porque o Inter está mudando agora a filosofia de jogar. Jogava retrancadinho ali, ganhando por uma bola. Hoje não, hoje ele tem a condição de jogar. Então, acho que vai até ter um problema no final da competição por conta disso. Não tem essa característica, mas por causa da surpresa. Então, o Inter nós já estamos contentes já. Já está no lucro. Estamos no lucro. O Inter, para ser campeão, como o Brito disse, precisa de um tropeço do São Paulo. E parece que os ares lá na Barra Funda andam dos melhores possível, porque o Inter empatou, né? E o São Paulo também empatou. Ou seja, quando o Inter tinha a chance de encostar no São Paulo, né? O Inter também empata. Dizem que isso é sorte de campeão. Vamos ver até o fim do campeonato. Coloca aí pra gente os gols entre São Paulo e Fluminense. Esse jogo aconteceu ontem no Morumbi. O São Paulo saiu perdendo. Gol do Anderson Martins de cabeça. Opa, esse jogo tá errado. Volta pra gente. Volta pra gente aqui. O jogo foi ontem no Morumbi.
O gol do Fluminense foi marcado pelo... Não, também não. Esse também não. O gol do Fluminense foi marcado pelo Anderson Martins e depois o Trellis, que está voltando, né, a fazer gols e empatou a partida 1-1. E esse jogo que teve a expulsão do Diego Souza, que eu achei que foi pesado, né? O juiz expulsar de primeira, né? Às vezes esses juízes estão com os critérios aí meio complicado, mas seria um jogo duro para o São Paulo também. É a mesma condição do Inter, não ia manter uma pegada aí, porque o Campeonato Brasileiro ele é muito duro. Eu estava falando do Inter a respeito do ano passado, né? O São Paulo também, na minha opinião, também é uma grata surpresa. Se você pegar o Paulista desse ano, muitos diriam que o São Paulo não seria campeão, não chegaria forte. E aí vem um treinador que o grupo compra a ideia também e deslancha e agora está aí com força. Tem esse Nenê aí que para mim é um grande destaque do campeonato. Fez muita falta ontem, né? E está fazendo falta quando não joga, mas quando joga faz o time jogar. Então, assim, o São Paulo, eu também torço para o São Paulo fazer continuar fazendo um grande campeonato até o final aí, porque também essas são as surpresas do campeonato, né? No início do ano eu vi o pessoal falando muito em Grêmio, pelo que fizeram no passado também, Grêmio, próprio Corinthians, Flamengo, né? E aí vem Inter e São Paulo e se apresenta dessa maneira. Acho que o São Paulo, pelo fato assim, as peças contratadas demoraram um pouco para engrenar, mas na hora que engrenou, porque encaixou. Você tem o Hudson, que organizou o meio de campo do São Baita Paulo. Jogador. O Reinaldo, que está jogando uma barbaridade. O Bruno, que me surpreendeu, que saiu da Roma, voltou para o Brasil, para o São Paulo. Você achou, né? É um jogador e tanto. Né? Aí você tem o Nenê, que é um baita de um jogador. O Diego Souza, que está jogando muita bola. E o Everton, que é um jogador que... Encaixou aí. Em todas essas peças, ele é que mais encaixou. A que mais deu liga, né? Já estava bem no Flamengo e no São Paulo também seguiu muito bem. O Everton, jogador do Tricolor. Falando de Flamengo, né? O Flamengo jogou ontem contra a equipe do Ceará, que está brigando para não cair e perdeu uma baita de oportunidade. Dessa vez a torcida perdeu a paciência. A equipe do Flamengo saiu vaiada de campo, 1-0, gol marcado pelo Leandro Carvalho, já no finzinho da partida, né? Tava aquele jogo frio, monótono, tranquilo, e aí o Leandro Carvalho acertou um chutaço de fora da área e decretou a vitória do Vovô contra o Flamengo no Ninho do Urubu. A torcida já está irritadíssima, porque o Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil, vai jogar contra o Corinthians, porém foi eliminado no meio de semana aí na Libertadores, que era o grande sonho de consumo, né, Brito? Vai correr um grande risco aí de se perder para o Corinthians, ficar só com o brasileiro e ainda está longe ainda de Inter e de São Paulo. O Flamengo se perdeu, né? Ao contrário do Palmeiras, não priorizou e aí na hora que os jogadores tinham uma competição forte para encarar, não estavam 100% fisicamente, e aí está pagando o preço. A torcida também demorou para pegar no pé. O Flamengo que começou muito bem, o brasileiro, líder da competição, estava muito bem na Libertadores, na Copa do Brasil também, e agora caiu da Libertadores, já é terceiro colocado no Brasileirão, está a 5 pontos do líder da competição, e resta aí a Copa do Brasil, vai jogar a semifinal contra o Corinthians, mas a Libertadores da América era o grande sonho de consumo da nação flamenguista. Vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro, após a 22ª rodada, depois dos jogos finalizados, a classificação do Brasileirão ficou da seguinte maneira. O líder é o São Paulo, com 46 pontos, seguido de Internacional, Flamengo, Grêmio na 4ª colocação, Palmeiras na 5ª colocação e fechando o G6, o Atlético Mineiro. Depois, na sequência, na zona de Sul-Americana, a gente tem o Cruzeiro na 7ª colocação, seguido de Corinthians, Atlético Paranaense, olha lá o Furacão onde já está depois de uma sequência positiva. Subiu para 9º colocado, o Santos também deu uma boa espantada aí no fantasma do rebaixamento, está na 10ª colocação, Fluminense 11º e o América Mineiro 12º. Vitória, 13º, Bahia, Botafogo, Vasco da Gama e na zona da degola, Sport Recife, Chapecoense, Ceará,
e o Paraná é o lanterninha da competição. Estamos chegando na reta final do programa e eu quero te perguntar, Brito, o que a gente pode esperar daqui até o final do Campeonato Brasileiro? Ainda faltam 16 rodadas, tem muita coisa para acontecer, mas qual é a expectativa aí para essa sequência de Brasileirão? Acredito que até o quinto colocado ali, acho que até o Palmeiras ali, a briga vai ser boa. Mas vai depender muito do que o São Paulo apresentar. Se o São Paulo não tropeçar, continuar nessa pegada aí, ele vai ficar só olhando o pessoal pelo retrovisor. Você acha que o São Paulo Eu acho que vai embora? Paulo, vai embora, é muito difícil. E o Inter tem a vantagem de pegar esses confrontos em casa. Vamos ver o que o Inter vai poder aproveitar aí também. Mas é que o campeonato vai afunilando e aí vem o desgaste físico. O Inter leva vantagem aí. O Inter faz partidas a menos do que esse pessoal que está em Copa do Brasil, Libertadores aí. Pode ser uma vantagem também nessa reta final aí, a parte física. Mas eu acredito que tudo está encaminhando aí para o São Paulo levar o caneco no final do ano. Para a felicidade do nosso querido Barbosa, que está sempre aqui conosco nas quinta-feiras, o Tricolor segue firme e forte na liderança. 12h40, a RPTV está chegando, RPTV Esportes está chegando ao fim. Queria agradecer muito, Brito, pela sua presença e participação aqui no nosso programa. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco nos estúdios da RPTV. Eu que agradeço, chefe. Eu agradeço o convite. Nós estamos sempre à disposição aí nesse bate-papo gostoso aí. E agradecer a todos, mandar um abraço para minha esposa, que ontem teve um dia muito especial, e dizer para ela que eu amo muito ela, senão eu não entro em casa, né? Sabe como é que é? Tem que fazer a... Valorizar. Tem que valorizar, exatamente. Pessoal, RPTV Esportes está chegando ao fim, mas amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia aqui, dando sequência na programação da RPTV, tá certo? Te espero amanhã.